Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Queridos, vamos meditar esta noite no livro de Isaías, capítulo 60, vamos ler por enquanto o versículo 1, Isaías capítulo 60, verso 1, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: levanta e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por este momento tão importante nas nossas vidas, em que vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, e acalma os meus passos, Senhor. Leva-me por veredas tranquilas, Senhor. Sossega a minha alma. Eu preciso da tua paz, Senhor. Só em ti, Senhor, que eu encontro essa paz. Senhor, em nome de Jesus, venha falar, Senhor, aos nossos corações a tua palavra, que com certeza, Senhor, há de nos levantar, Senhor, aqueles que estiverem prostrados, que a tua palavra, pelo poder que há na tua palavra, Senhor, venha produzir os efeitos que todos nós viemos aqui buscar, e com certeza não sairemos daqui, Senhor, sem receber a nossa bênção. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Levanta e resplandece. O texto diz: levanta e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. O contexto: o povo de Judá vivia em trevas, trevas espirituais, trevas materiais. Judá estava vivendo no cativeiro, e para quem está vivendo no cativeiro, não há alegria. O seu povo estava arrasado, a cidade estava destruída, sem muros, as portas queimadas a fogo, tudo era apenas destruição para qualquer lado que se visse. E o povo de Deus era como um enorme quebra-cabeças, cujas peças não se encaixavam. Não havia esperança de restauração. Quem olhava dizia: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Famílias separadas, situação financeira arruinada, laços afetivos e espirituais desfeitos, homens e mulheres desonrados, o templo e a cidade e o povo, todos estavam destruídos. Hoje, quantas pessoas estão na mesma situação de destruição? Liga a televisão, é só o que se vê. E isso para ficar na televisão, para não falar da nossa própria situação, muitas vezes. Quem sabe
a situação familiar, parentes nossos, ou até mesmo, quem sabe, nós mesmos. Em alguns momentos temos passado, uns mais, outros menos, momentos de muita dificuldade. Quantas pessoas estão na mesma situação? Alguns acreditam que não tem mais jeito, eu vou desistir mesmo, vou me entregar, para que continuar lutando? Judá estava assim, o templo estava destruído lá. E nós olhamos para nós e vemos que o nosso templo também, o templo do Espírito Santo, encontra-se destruído dentro de cada um. E a cidade, que significa o nosso corpo físico, através do qual nos expressamos e nos realizamos com o próximo e com a sociedade. O templo, a cidade, somos nós. Quantos de nós estamos destruídos? Quem sabe existem pessoas hoje aqui, que aqui estão, ou que estão me ouvindo através desta mensagem, que já aceitaram a situação da perda, já se conformaram com a condição de derrotados. O não tem mais jeito já é algo definitivo para a sua vida. E assim também, amados, estava o povo de Judá. Mas eis que o profeta Isaías, o homem de Deus, o homem levantado por Deus e colocado junto àquele povo para ser o portador das palavras do Senhor, o profeta Isaías, ele profetizou palavras duras, ele profetizou palavras de repreensão, mas também profetizou palavras justas, palavras fiéis, palavras verdadeiras. E Isaías surge como um alento. Neste momento da narrativa bíblica, Isaías surge como uma ponta de esperança, porque é Deus, através do seu profeta, quem promete a restauração naquele ambiente de caos e de destruição. É Deus quem promete a restauração. O que é que impede a restauração? Tem algo impedindo a tua restauração? O que é que estava impedindo a restauração do povo de Judá? O povo de Judá havia se distanciado de Deus, e isto impedia, de certa forma, enquanto o povo estava distanciado de Deus, impedia a restauração. Judá havia se recusado a obedecer. Eles não compreenderam, queridos, a missão que Deus lhes havia outorgado, e é por isso que eles se encontravam naquela situação. Mas eu quero lhe dizer, e você sabe disso, eu só estou lhe lembrando, que o nosso Deus é o mesmo que foi ontem, é hoje e será eternamente. Em Isaías, um pouquinho antes, no capítulo 59, no versículo 1, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A mão de Deus não está e nunca esteve encolhida, mas os nossos pecados, os pecados de Judá, fazem esta distância entre nós e Deus. Deus não se distancia de nós, nós é que nos distanciamos dele. Mas eu quero lhe dizer que para o restaurador de vidas, para o restaurador de situações, para o restaurador de corações, não existe empecilho, aleluia. Oh irmão, o oleiro, ele pode restaurar o vaso. O único problema é quando nós não deixamos ser amoldados pelo supremo oleiro e restaurador. Somos um vaso, mas precisamos nos colocar por inteiro nas mãos do oleiro para que sejamos restaurados. Depois de tantos sofrimentos, depois de tantos desgastes,
depois de tantas decepções, eis que Deus então se inclina para o seu povo a fim de restaurar a sua sorte, a sua imagem, a sua vida. E a palavra foi: levanta e resplandece. Outras versões dizem: dispõe-te e resplandece. É esta a palavra de Deus para ajudar, e é esta a palavra de Deus para mim e para você na noite de hoje. Portanto, diga não à acomodação. Muitos estão acostumados com a situação, não se importam mais com a vergonha, não se importam mais com a desonra, aceitaram passivamente a situação, não querem mais lutar, desistiram, aceitaram o golpe que a vida lhes pregou e se resignaram. Esta mensagem é para você que está nessa situação, é para você que está acomodado ou que está pensando, relutando dentro de si em se acomodar, em se resignar, em deixar para lá. Tanto faz. Diga não à acomodação. Esta mensagem é para você. O profeta fez exatamente isso quando ele disse: dispõe-te, levanta e resplandece. Levanta, e quem é que precisa levantar? É quem está acomodado, é quem está sentado. Se você ficar sentado à beira do caminho, a vida vai continuar passando e você vai continuar ali sentado. E a palavra do Senhor é: levanta, resplandece, o sol está nascendo sobre você novamente. O sol da glória de Deus tem um caminho a ser trilhado. Você não pode ficar aí parado, você precisa continuar caminhando até o fim, até o abraço com Jesus. Aleluia! Irmãos, quantas pessoas derrubadas pela depressão não se banham, não se barbeiam, não se vestem, não saem, não comparecem mais à igreja. Desistiram. Eu conheço muitos, você conhece muitos. Desistiram. Não sente mais prazer em se arrumar e ir para a igreja ouvir a palavra. Tanto faz, melhor ficar em casa. Tão cômodo ficar em casa. Um culto que a gente perde, pode ter certeza, é uma bênção que a gente desperdiçou. Cada culto que a gente falta é uma bênção que a gente deixou de receber, porque a mão do Senhor não está encolhida, Ele sempre está aqui presente. Nós é que às vezes não viemos, mas o Senhor sempre está aqui disposto a falar palavras ao nosso coração. E as pessoas estão prostradas, e as pessoas estão desestimuladas, e dizem: isso não dá certo, eu já tentei antes, já tentei até agora, não adianta. Essa palavra é para você. Levanta e resplandece, saia da letargia, é uma ordem. Levanta e resplandece, é um imperativo divino. Saia dessa fraqueza, levante-se desse fracasso, saia dessas trevas de miséria espiritual que você tem vivido. Resplandeça é ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e por isso ter encontrado a alegria. Mas por que você não sente mais alegria? Você não encontrou o Senhor Jesus? Encontrou, mas talvez esteja se desencontrando. Por isso a alegria tem faltado no seu coração. Irmãos, como herdeiros de uma promessa, nós devemos viver de modo a anunciar a todos que nós temos uma herança. Nós devemos resplandecer, e esse resplandecer não depende de bens materiais, não depende de coisas, não depende de pessoas. Esse resplandecer não depende de nada disso. Esse resplandecer é eterno, ele é imutável, ele não muda nunca, e ele é incomparavelmente melhor do que toda e qualquer outra dádiva que possamos pretender desfrutar aqui na terra. Ele diz: levanta
e resplandece, porque vem a tua luz. É a tua luz. E o que é a tua luz? A tua luz é a salvação mencionada, prometida e pertencente ao povo de Deus. O que a palavra disse? Ela consiste na glória do Senhor, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Oh, aleluia! O que é isso? É a salvação mencionada, prometida e que pertence ao povo de Deus. Consiste na glória do Senhor. Leiamos o versículo 2 de Isaías 60, na continuação. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia! Qual é a diferença? É essa a diferença. Irmãos, nós não permaneceremos indefinidamente nas trevas da noite. A luz de Jesus Cristo já raiou sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está resplandecendo à toa. Por exemplo, muitos nessa Páscoa se utilizaram do pretexto da Páscoa para encher a cara de vinho. Não posso tomar cachaça, não posso tomar cerveja, só posso tomar vinho. Tome vinho, tome vinho, tome vinho. Esse é o resplandecer sob a ótica do mundo. Na passagem do ano, muitas comemorações, muitas bebemorações. As pessoas, todos os finais de ano, o mundo mergulha nas crendices, o mundo mergulha nas superstições. Muitos são os planos, muitas são as comemorações. Os homens colocam suas esperanças num prato de lentilha para dar sorte. Peças íntimas na cor branca ou outra cor qualquer. Algumas pessoas inclusive pulam 7 ondas na praia grande ou em outra menor, ou resplandece no explodir de uma champanhe ou de uma cerveja. Este resplandecer é um resplandecer vazio de Deus. É um resplandecer que se acaba na ressaca do dia seguinte, na terrível dor de cabeça, nas náuseas do estômago, que bota para fora tudo aquilo que a pretexto de resplandecer, de se alegrar, se perde. E nós temos algum motivo para resplandecer? Isaías 33, verso 2. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. No tempo da angústia, quem deve ser a nossa salvação? Quem deve ser a nossa esperança no tempo da angústia? Uma garrafa de bebida ou o Senhor? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Oh, queridos, nós temos a promessa de Deus, um Deus forte, um Deus justo, um Deus poderoso. Por isso, levanta e resplandece. Isaías capítulo 40, versículo 10. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. O nosso Deus, queridos, não está com as mãos atadas. Por isso, levanta e resplandece. Isaías 52, versículo 10. Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus tem um braço forte. Por isso, levanta e resplandece. Irmãos, a nossa esperança baseia-se nas promessas de Deus, e por isso a nossa esperança deve ser firme. Quais são as promessas de Deus? Deus promete restauração. Deus promete restauração dos laços afetivos.
Isaías 60, o nosso texto, voltemos para ele, capítulo 60, versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Ouviu? Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Isso é restauração dos laços afetivos. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Nós somos desafiados a olhar com os olhos da fé. Os olhos humanos veem e só enxergam destruição, tristeza, laços rompidos, laços familiares destruídos, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Os olhos da fé, pelo contrário, nos fazem andar alegres, antevendo as coisas que esperamos com certeza de já termos recebido. Isso é viver de acordo com a promessa. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera que vão acontecer. Aleluia! É como uma criança, irmãos. O exemplo de uma criança que faz um pedido ao seu pai. Então, lembra quando você era criança, que você pedia algo para o seu pai e ele saía e você passava o dia inteiro alegre, esperando, aguardando a volta dele do trabalho, na certeza de que, se ele prometeu, seu pai trará o que prometeu. E nosso Deus não é diferente. Se o nosso pai terreno, ele cumpre o que promete, o que dizer do nosso Deus? E ele promete restauração das perdas materiais. Isaías 60, os versos do 5 ao 7. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. O coração se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá. Trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem sabe estamos necessitando, meus irmãos, de restauração na área financeira. Quantas pessoas procurando se livrar de dívidas, de parcelamentos, de prorrogações, empréstimo que não termina nunca de pagar. Todos aguardam, quem sabe, uma mudança de emprego, um aumento de salário, uma viravolta na situação do comércio, dos seus negócios. Esse é o anseio da maioria de todos nós, mas só o povo de Deus tem essa garantia. Nós, filhos de Deus, nós temos essa promessa. Por isso, levanta e resplandece. Deus nos promete restauração de nossas finanças. Deus nos promete restauração das perdas materiais. E essa promessa tem fundamento na palavra de Deus. Isaías 60, versos 8 e 9. Ele diz, ouça bem: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro. Para quê? Para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Eu sei, queridos, que a situação financeira, ela muitas vezes aflige a nossa vida. Muitas vezes Deus permite que passemos por dificuldades financeiras momentâneas,
E nós olhamos muitas vezes para a vida do ímpio, que está aparentemente esbanjando riquezas, e nós ficamos sem entender. E o Senhor me remete à carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Abra a sua Bíblia, marque a sua Bíblia. Essa questão financeira, a Bíblia se explica pela própria Bíblia. E veja o que Paulo, ele nos aconselha, ele nos orienta, ele nos anima, ele nos conforta. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a questão das finanças. Nós precisamos entender que tudo vem de Deus, tanto a escassez quanto a abundância. Então nós devemos glorificar o Senhor, tanto na alegria quanto na dor. Mesmo que o fruto da oliveira minta, eu louvarei ao Senhor. Mesmo que não haja chuva sobre a terra, eu louvarei ao Senhor. Mesmo que não está indo cliente lá no meu negócio, eu louvarei ao Senhor. Eu não deixo de louvar ao meu Deus. Oh, aleluia! Nós não permaneceremos indefinidamente nas trevas da noite. A luz de Jesus Cristo, ela já raiou sobre a nossa vida. Irmãos, oh, aleluia! Nós temos motivos para resplandecer. Nós temos as misericórdias do Senhor. Deus promete restauração nos laços afetivos. Deus promete restauração nas perdas materiais. E Ele promete restauração da honra. Isaías 60, versos do 10 ao 14. Ouça bem: estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Aleluia! As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Aleluia! Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Esta é a promessa de Deus, a justiça. Aqueles que desdenharam de ti, aqueles que pelejaram contra ti, não prosperarão. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo não prosperará. Essa é a herança do Senhor. Quantos estão vivendo desonrados? Quantos estão vivendo desonrados pelo marido, ou pela esposa, ou pelo ex? Desonrados na sociedade, desonrados na família, desonrados pelos amigos e pelos inimigos. Mas Deus, o Senhor, Ele nos promete restaurar a honra. Por isso, levanta e resplandece. Ele nos promete a restauração dos laços espirituais. Isaías 60:15. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Queridos, o povo de Judá se considerava abandonado, sem Deus.
mas era o povo que se distanciara de Deus. Mas independente disso, Deus, com o seu braço forte, buscou o povo, recolocou em seu lugar, e nós também, através do nascimento, vida e morte de Jesus Cristo, nós fomos comprados. Não mais estamos abandonados à nossa própria sorte, nós fomos lavados, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Por isso nós não tememos, pelo sangue de Jesus nossa glória é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta e resplandece, é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Queridos, se você se der o trabalho de ler atentamente o Evangelho de Lucas, encontrará um monte de gente se levantando e resplandecendo. Eles estavam prostrados, eles estavam deitados, ou eles estavam assentados, ou eles estavam derrubados. Alguns nunca se firmaram sobre os seus pés, eram paralíticos de nascença. Leia no Evangelho de Lucas. Outros se encontravam de cama, ou se encontravam jogados ao chão. A sogra de Pedro e o jovem possesso de demônio, 2 estavam mortos, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Levi, também chamado Mateus, encontrava-se assentado confortavelmente na coletoria. Já outro coletor, conhecido pelo nome de Zaqueu, achava-se assentado em sua própria casa. E o último de todos, o filho pródigo, estava a uma grande distância de casa e numa depressão tremenda, assentado em meio a um chiqueiro de porcos. E de repente, todos se levantaram. Foi como levantar dos ossos secos na visão de Ezequiel. E quem provocou essa mudança? Quem provocou essa mudança brusca de posição? Ele, Jesus de Nazaré, resplandeceu na vida de cada um destes que estava assentado e se levantou. Jesus estimulou a mudança, Jesus mostrou a necessidade dela, Jesus responsabilizou os que estavam acomodados a se levantarem. Foi o que aconteceu com Levi, foi o que aconteceu com Zaqueu, foi o que aconteceu com a filha de Jairo, foi o que aconteceu com a sogra de Pedro, foi o que aconteceu com Lázaro, aleluia, foi o que aconteceu com o filho pródigo, e é o que precisa acontecer com você. Você precisa se levantar, você não pode viver só de planos e sonhos. É necessário se levantar e resplandecer, partir para a ação. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus, Ele é um exímio restaurador, e Ele te pergunta: agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem sabe se você se considera um vaso extremamente difícil de ser restaurado. Quem sabe você considera que os inúmeros pedaços em que se encontra quebrado dificilmente podem ser restaurados. Mas o Supremo Restaurador lhe pergunta: agindo eu, o Senhor, quem impedirá? Você precisa ver restaurada a sua vida financeira? Você precisa ver restaurada a sua vida sentimental? Você precisa ver restaurada a sua vida espiritual? Isaías 60, verso 1, que nós começamos e terminamos: levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a Igreja Batista Novo Horizonte, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida.
família pregava, ministrava com graça e poder a palavra que é a água da vida, vida eterna para todo que crer. Comovia a fé, aumentava, sua unção espargia poder. De repente um coxo levanta, seus amigos vieram trazer. Multidões hoje mesmo o seguem, muitos que querem ver para crer. Vem com fé sua bênção recebe, hoje a bênção chegou pra você. No telhado buraco abriram e desceram o homem com fé. A resposta à fé todos viram, deu perdão e um novo viver. Seus pecados estão perdoados, só Jesus tem perdão para dar. Toma a cama, levanta e anda, logo andou para Deus exaltar. Multidões hoje mesmo o seguem, muitos que querem ver para crer. Vem com fé sua bênção recebe, hoje a bênção chegou pra você. Multidões hoje mesmo o seguem, muitos que querem ver para crer. Vem com fé sua bênção recebe, hoje a bênção chegou pra você. Multidões hoje mesmo o seguem, muitos que querem ver para crer. Vem com fé sua bênção recebe, hoje a bênção chegou pra você. Vem com fé sua bênção recebe, hoje a bênção chegou pra você. Programa Momentos com Jesus.